Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 85, folha palavra da paróquia de Loures. Nem uma única vez se fala no nome de Jesus. Na sua qualidade de Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, o Bispo Manuel Clemente faz-se eco de alguma apreensão que atravessa a Igreja Hierárquica Portuguesa no tocante à sua presença na comunicação social do país. O Bispo sabe bem que a Igreja não se reduz à hierarquia, que esta é a parcela mais ínfima da Igreja, mas nem por isso deixa de se lhe referir como se ela fosse a Igreja no seu conjunto e toda a Igreja não hierárquica fosse apenas objeto da ação da Igreja hierárquica. Quem conduz a entrevista por parte da agência Eclésia também é enferma do mesmo mal, e é por aí que arrasta o Bispo. 2. Nunca a nossa Igreja Católica ficou bem no retrato quando se fala da sua presença na comunicação social. Desde logo porque há um excesso de presença episcopal, muito pouca presença presbiteral e quase total ausência da Igreja dos batizados, elas e eles, que são afinal a verdadeira Igreja, a Igreja real. E mesmo da ínfima, mas poderosa Igreja Episcopal, a sua presença nos média é geralmente vazia de teologia, a de Jesus, aflitivamente vazia de boa notícia, de práticas políticas maiúsculas e de total ausência de diálogo com a sociedade secular e os povos, onde o exercício do contraditório esteja saudavelmente presente. 3. Manifestamente, os bispos e os párocos não sabem conversar, dar aos de fora as razões da sua fé e da sua esperança, a não ser no âmbito dos ambientes eclesiásticos do templo, do altar, da sacristia, e mesmo aí sem o direito ao exercício do contraditório. A sua intervenção no mundo e na sociedade resume-se às homilias dominicais, para os poucos católicos, elas e eles, que ainda frequentam os templos paroquiais e as capelas, e há alguma reunião de catequistas e de pais, mas exclusivamente para tratar assuntos de ordem prática, funcional, burocrática, administrativa. Pensamento teológico em dia, com a nossa atualidade nacional e mundial, não há nenhum, exceção feita aos dois já subejamente conhecidos colunistas semanais do DN e do Público, que o são apenas a título pessoal, não institucional, bem pelo contrário. Nem sequer ele está presente nas homilias dominicais, geralmente improvisadas ou muito mal preparadas e ditas sem tempo, que é preciso ir a correr dizer mais do mesmo noutra paróquia que já está à espera do mesmo padre pároco que o é de não sei quantas paróquias mais. 4. Depois há ainda esta terrível e generalizada sensação de que todas as coisas da Igreja, de tão eclesiásticas que são, não interessam a ninguém, nem sequer aos católicos. O pessoal vai lá nos dias, horas e locais determinados por medo e por tradição, porque já nasceram naquilo, porque os seus pais e avós também já foram e eles querem prosseguir os seus mesmos passos. Convicção pessoal e teologicamente fundamentada não há nenhuma. Tudo é meramente devocional e tanto faz assim como assado. A vida das pessoas e dos povos não depende daqueles ritos, nem daquelas coisas que o padre pároco ou o bispo diga e faça, mesmo quando o bispo vem com pompa e circunstância de visita pastoral à paróquia e administra o crisma aos adolescentes que já estão de saída definitiva da Igreja, depois de anos e anos a frequentar catequeses sem sentido, sem Evangelho e sem Espírito Santo de Jesus. 5. No que respeita à Igreja propriamente dita, a Igreja real dos batizados, elas e eles, a realidade é ainda mais desgraçada. A desgraça começa logo por esta Igreja real não chegar a ser de facto, geração após geração, é uma Igreja batizada em água, não no Espírito Santo, analfabeta em teologia, a de Jesus, quando até a generalidade dos bispos e dos párocos também o é. O que dizer da Igreja Real dos Batizados, que nunca frequentam aulas de teologia na Universidade Católica, nem nas próprias paróquias que são capazes, nem as próprias paróquias que são capazes de organizar excursões e rezas de terços, mas nunca curso de teologia nem de Bíblia. Cheias de devoções, de religião, nenhumas práticas políticas maiúsculas, cheia de fé, por isso pagar, nenhuma fé é de Jesus, totalmente ignorante em ciência e em interpretação bíblicas, cujo conhecimento não vai além de algumas histórias bíblicas que ouveu contar nos bancos da catequese infantil e adolescente. 6. É uma Igreja que, salvo honrosas exceções, nunca lê a Bíblia, nem sequer aqueles livros mais fundamentais que a fazem,
tampouco a têm à disposição nas suas casas, se a têm, é mais como talismã do que como livros de oração e de consulta, de estudo e de confrontação. É uma igreja que nunca frequentou um curso bíblico a sério, nunca fez dos livros da Bíblia a sua leitura preferida e o seu estudo preferido, a par dos jornais e dos livros não bíblicos que estão aí a marcar mais decisivamente o pensamento atual da nossa sociedade. Há nela uma confrangedora ignorância que, de tão generalizada e estrutural, já não escandaliza nem perturba ninguém, nem mesmo os bispos e os párocos, e até já parece fazer parte da natureza da Igreja. A realidade eclesial em Portugal é esta, por mais exagerada que pareça. Certo. Ora, como uma Igreja assim, como é que se pode pensar em ter uma comunicação social a sério? Não são até coisas do demo, do diabo, todas essas coisas de televisão, de jornais, rádio, audiovisuais, internet? E quem é que está aí preparado na Igreja para fazer comunicação social? Quem é capaz de a pensar? Quem é capaz de a dirigir? Quem está preparado para a assegurar com qualidade e credibilidade, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano? E com que conteúdos? A própria Universidade Católica está de rastros no tocante à teologia, a de Jesus. Só conhece a teologia do Deus Dinheiro e do sucesso. E da eclesiologia, só sabe da eclesiologia das élites do dinheiro e do poder. Basta ver o tipo de formação teológica e pastoral rasca que nos últimos anos ela tem dado aos poucos homens jovens que aceitam ser ordenados presbíteros depois de a terem frequentado. 8. Teologicamente são todos um desastre e biblicamente também. Percebem alguma coisa de ritos e de rituais, de devoções e de administração paroquial, de missas lidas pelo missal e pouco mais. Na comunicação social são um zero, nem consumidores chegam a ser por falta de tempo, de motivação, de apetência. O tempo que lhes sobra, depois de repetirem as mesmas devoções das várias paróquias que lhes foram confiadas pelo bispo da diocese, é para eles descontraírem, namorarem, passearem e gastarem à tripa forra o muito dinheiro que recebem das paróquias. Na verdade, são uns frustrados, uns tristes, uns meros funcionários eclesiásticos. Observem a realidade e digam-me quantos deles é que, por exemplo, já estão na internet com um sítio próprio. E quantos dos poucos que já estão, com que conteúdos é que estão para lá do horário das missas e das devoções e das catequeses de crianças. 9. Ainda no domingo 4 de maio de 2008, tive a oportunidade de me encontrar com uma família amiga de Loures, no Patriarcado de Lisboa, e fui encontrar lá em casa uma folha distribuída pela respectiva paróquia intitulada Palavra. Reza a ficha técnica que foram feitos 10.000 exemplares daquela vergonha e distribuídos pelas casas da freguesia. Sabem o que contém as 4 páginas da folha? É exclusivamente a informação das diversas procissões de velas que estão programadas para esse mesmo mês, com a imagem da Senhora de Fátima pelos diferentes locais da freguesia, os horários da reza do terço nos referidos lugares, os horários da chegada da imagem e da partida. De 27 de abril a passado a 31 de maio, é tudo o que a paróquia tem para oferecer a quem reside na freguesia. E são 4 os padres que trabalham naquela paróquia empresa. 10. Não acham isto uma vergonha? Uma gigantesca operação de obscurantismo, pura anticomunicação social, veneno em lugar de evangelho para o século XXI. É para isto que existe a Igreja de Jesus. É para isto que alguém é ordenado presbítero da Igreja. E quando em Loures, nos arrabaldes de Lisboa, as coisas se passam a este nível rasca, o que se passará nas outras paróquias do país? Nesta folha, palavra, da paróquia de Loures, nem uma única vez se fala do nome de Jesus nem do Evangelho. Tudo se resume à imagem da Senhora de Fátima e às procissões de velas acesas, num tempo em que as ruas estão iluminadas a luz elétrica, muito mais potente que a luz das velas de cera. Nem este anacronismo os clérigos católicos são capazes de ver. Guias das populações, ministros do Evangelho de Deus ou de Jesus, ou guias cegos, ou sacerdotes pagãos dos mais rascas. 11. E não pensem que é caso único e isolado. A revista missionária Boa Nova, na sua entrevista à Eclésia, o Bispo Manuel Clemente faz questão de sublinhar que a imprensa missionária é de grande qualidade no nosso país, editada pela Sociedade Missionária da Boa Nova, sediada em Cocujães, na sua edição de abril de 2008, insere uma reportagem com texto e fotos da missão no Brasil, no local Missão Viva, que se limita a contar como os padres missionários do Seminário da Contagem
lá no Brasil, o país da Senhora da Aparecida, outra mítica deusa que não tem nada a ver com Maria de Jesus, se meteram a construir e inaugurar, imaginem, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nos terrenos do seminário. Uma iniciativa que contou com a generosidade de engenheiros e de outras pessoas católicas de posses e nome na praça. Podem imaginar a azáfama que foi a festa da inauguração da gruta, precedida da benzedura da imagem da Senhora de Lourdes. A festa meteu 1350 bandeirinhas com as cores missionárias e 1750 balões com as mesmas cores. A imagem foi levada em ombros para a gruta, meteu autoridades locais e muitos missionários, e para colocar a imagem no seu lugar, dentro da gruta, lá estiveram o senhor doutor Obelino, um grande amigo do seminário, e Ismael Ribeiro. Estiveram também as suas duas filhas adolescentes, Camila e Paloma, que lançaram muitas pétalas de rosas brancas e vermelhas a Nossa Senhora. Doce! Como vê, até na chamada missão Adventas, as coisas andam neste nível rasca, de devoções e obscurantismo quanto basta, porque evangelizar os pobres, e os pobres não é preciso. O que é preciso é aliená-los, entretê-los, alimentar a sua tendência para os cultos do paganismo, para a religião, nunca despertá-los para as práticas políticas maiúsculas na persecução de Jesus. Despertar a fé de Jesus nas pessoas e nos povos não é preciso. O que é preciso é alimentar a fé religiosa que elas e eles já têm de sobra. Ora, quando até os missionários adventistas são assim, o que hão de ser as paróquias católicas? E ainda o Bispo Manuel Clemente fala de comunicação social da Igreja. Uma comunicação social assim, desta qualidade. Eu sei, os semanários diocesanos e até 2 diários católicos, um em Braga e outro na Madeira, mas todos sofrem da mesma doença. Fedem a sacristia, fedem a religião, fedem a clericalismo, fedem a paganismo religioso, fedem a moralismo sem moral, são o que há de mais rasca ao nível de valores evangélicos e jesuânicos. 13. O Bispo Manuel Clemente bem pode ver como vão as coisas a partir do semanário da sua própria diocese Voz Portucalense. Cada semana que passa, o semanário desce de nível teológico e pastoral, quase se limita a ser a voz do pastor. A Igreja do Porto, enquanto tal, quase não aparece em toda a sua variedade e em todas as suas diferenças. Nem mesmo o diretor do semanário vive para ele a tempo integral, pois ainda tem uma paróquia de grande responsabilidade na cidade para cuidar e a sua idade já começa a ser muita para Santa Lida. E que dizer dos colaboradores do semanário? Que teologia é que anda nas suas cabeças e nas suas vidas? A de Jesus é que não é, quando muito é da Universidade Católica. 14. Assim, como podemos ser igreja na comunicação social? Podem fazer-se omeletes sem ovos. Pode fazer-se comunicação social sem profissionais à altura e a tempo integral. E pode haver profissionais à altura dentro das sacristias, reduzidos a sacristais dos bispos e dos párocos. Quem está disposto a ser jornalista nos meios de comunicação social da Igreja, se esta exigir aos seus profissionais que se limitem a ser pouco mais do que reprodutores das palavras tantas vezes tontas e moralistas do Papa, dos bispos, dos cardeais da Curia Romana, dos reitores dos grandes santuários dos ditos marianos e outros, dos párocos com cabeças cheias de nada e com as mãos cheias de coisa nenhuma? Aceitam os bispos uma comunicação social jesuânica, crítica, polémica, saudavelmente contundente, que puxe pela Igreja e denuncie os seus desvios do essencial para o acessório e o banal devocional? 15. Há 20 anos que existe o jornal Fraternizar. Acham que os bispos já o reconhecem, que alguma vez o citam, que se lhe referem, que o incluem no rol das publicações da Diocese ou da Igreja a nível nacional? Perguntaram alguns, mas o jornal Fraternizar não apareceu sem o aval dos bispos? Não apareceu sem a sua prévia aprovação? Não fala de um modelo de igreja que não condiz com o modelo piramidal de igreja que eles praticam e defendem? Não navega por outras águas teológicas que não as deles? É verdade, mas se isso é motivo para o não reconhecerem, será que os bispos o que querem é uma comunicação social submissa à crítica, subserviente, mais do mesmo, devocional, beata, cheia de terços e de missas, sem um pingo de teologia de Jesus, só a pura teologia idolátrica e devocional? 16. Tenham então ao menos a coragem de assumir que o que verdadeiramente querem é que as coisas permaneçam como estão e que nunca mais aconteça na Igreja nenhum outro tsunami na área da comunicação social, como o pequeno tsunami que o jornal Fraternizar tem sido. Saibam, porém, meus irmãos bispos, que só mesmo um tsunami assim, mas com dimensão nacional e até europeia, poderia dar dignidade à Igreja e seria boa notícia para os povos. Atrevam-se, ou então mantenham-se calados, que ainda é o melhor. 2008. Maio 6. Com o meu abraço e o meu beijo.
de presbítero da Igreja do Porto.